Quantas vezes você já se pegou dizendo: "Eu não queria ter reagido assim"? Essa frase nasce no silêncio depois da tempestade. Quando a poeira baixa, quando as palavras feriram, quando o olhar endureceu, quando a voz saiu mais alta do que o necessário, mais afiada do que o justo, mais carregada do que o coração podia suportar. Reações impulsivas não nascem do nada. Elas brotam de camadas acumuladas, de mágoas engolidas, de frustrações veladas, de cansaço emocional ignorado por tempo demais. Elas são o grito abafado de quem vive em guerra interna, tentando parecer bem, tentando parecer no controle, mas explodindo por dentro. A verdade é que ninguém nos ensinou a lidar com o que sentimos. Aprendemos a esconder, a endurecer, a fingir que não dói. Mas quando o mundo nos aperta, tudo aquilo que foi empurrado para debaixo do tapete emocional vem à tona com força desproporcional. E o preço é alto, porque o mundo não perdoa os emocionados. Ele pune, ele ridiculariza, ele julga quem sente demais, quem reage demais, quem se descontrola, como se fosse fraqueza, como se fosse falha de caráter, como se o sofrimento humano pudesse ser medido pela régua da performance emocional. Mas e se eu te dissesse que existe outro caminho? Um caminho silencioso, um caminho firme, um caminho milenar, onde o domínio emocional não é repressão, é liberdade. Hoje você vai descobrir como os estoicos encaravam o turbilhão interno. Vai aprender técnicas simples, mas profundas, para começar a dominar suas emoções com consciência, com presença, com direção, não para se tornar frio, mas para deixar de ser refém, porque quem não governa suas emoções será sempre governado por elas. Respire fundo. Vamos começar. Ouça com atenção. Se essa mensagem já tocou alguma parte silenciosa dentro de você, então você faz parte desse círculo invisível, um círculo de pessoas que sentem muito, pensam demais e se cobram em dobro. Aqui, a mente não dorme. Se essa conversa já te tocou de algum jeito, deixe isso registrado. Escreva nos comentários uma frase que será seu ponto de virada. Algo como: "A partir de hoje, escolho a paz." Ou "Não serei mais refém das minhas emoções." Essa declaração não é só um gesto simbólico, é o primeiro passo da sua reconstrução. E se essa jornada fizer sentido, se você sentir que precisa continuar por esse caminho, curta este vídeo, se inscreva no canal e caminhe com a gente. Porque o caminho da liberdade emocional não é feito de atalhos, é feito de presença, de treino e de companhia. Respire, sinta, escolha seguir desperto. O descontrole emocional foi normalizado. Vivemos numa cultura que glorifica a intensidade, mas silencia o equilíbrio, que aplaude quem explode, quem grita, quem reage no calor da emoção, como se isso fosse sinal de autenticidade, de personalidade forte, de ser verdadeiro. Mas isso é vício. Vício em drama. Vício em instabilidade. Vício em viver no modo emergência, onde tudo vira crise, tudo vira ofensa, tudo vira ameaça. Fomos condicionados a acreditar que sentir muito é sinônimo de viver intensamente. Mas ninguém nos contou o preço que se paga por viver à mercê do que se sente. Ninguém nos contou que esse sentir demais pode ser, na verdade, um reflexo de desregulação interna, de abandono emocional. E enquanto isso, a sociedade continua girando, fria, rápida, implacável. Porque, como dizia Marco Aurélio, a raiva é uma forma breve de loucura, e ninguém quer conviver com um louco. Por isso, o mundo se afasta dos descontrolados, mesmo que eles sejam apenas almas cansadas tentando se defender. É duro admitir, mas estamos cercados por uma epidemia silenciosa, a banalização da reatividade emocional. Tudo virou gatilho, tudo virou resposta automática, tudo virou justificativa para perder o controle. Mas talvez o maior perigo não esteja nas emoções que sentimos, e sim
na forma como deixamos que elas nos conduzam. Silencie por um instante. Sinta essa ideia. Nem tudo que você sente precisa te dominar. Os estoicos nunca disseram para você não sentir. Eles sabiam que emoções são naturais, são humanas. O que eles sabiam, e a maioria esqueceu, é que entre o sentir e o agir existe um espaço, um intervalo sagrado, e é ali que mora o poder. A primeira técnica estoica é simples, mas exige coragem. Crie esse espaço entre o estímulo e a resposta. Quando alguém te provoca, quando algo te fere, quando o sangue ferve, não reaja. Espere, sinta o corpo, observe a respiração, perceba o impulso e só então escolha. Escolher o silêncio, escolher a pausa, escolher não ser arrastado pela onda do instante. Isso não é fraqueza, é força treinada, é domínio interno, postura, silêncio, presença. Essas três palavras moldam a essência de quem deseja viver com direção emocional. Quando o mundo grita, o estoico silencia. Quando o caos aperta, o estoico se ancora na respiração. Quando a raiva bate, ele observa sem ceder. Essa mudança de perspectiva não é teórica, ela é visceral, ela é treinável. E ela começa quando você entende: sentir é inevitável, mas ser dominado é opcional. Respire essa ideia, leve com você. A resposta está sempre dentro. É mais fácil culpar os outros. Aparentemente mais confortável dizer que foi ele que me tirou do sério. Foi ela que me fez perder a cabeça, foi o trânsito, o chefe, o governo, a vida. Mas os estoicos foram implacáveis nesse ponto. Ninguém tem o poder de te ofender, a menos que você permita. Epicteto disse: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Isso não é só uma frase bonita, é um lembrete brutal de responsabilidade pessoal. Porque enquanto você viver reagindo ao mundo lá fora, será escravo do que acontece, escravo dos humores alheios, dos climas emocionais externos, das atitudes que escapam ao seu controle. Mas quando você entende, realmente entende, que o controle está dentro, algo muda, de verdade. Você para de tentar mudar o outro, convencer o outro, vencer o outro e começa a se observar. Começa a se conter, começa a se reconstruir de dentro para fora. Não é fácil, não é rápido, mas é o único caminho real de liberdade emocional. Porque enquanto você precisar que o mundo mude para estar em paz, essa paz nunca será sua. Silencie, reflita, escolha voltar para dentro. Quem não se observa, repete o mesmo erro. Autocontrole não nasce do nada. Ele é o fruto de uma raiz profunda, a autoconsciência. E ela só cresce quando você tem coragem de se enxergar de verdade, sem máscaras, sem desculpas, sem distrações. O primeiro passo é observar os próprios gatilhos. Aqueles momentos específicos em que o sangue ferve, o peito aperta, a mente dispara. Que situações te tiram do eixo? Que palavras te inflamam? Que pessoas acionam o pior em você? Essa investigação não é julgamento, é um mapa, um caminho de volta para dentro. Os estoicos escreviam, refletiam, analisavam, usavam o diário não como um relato, mas como um espelho que mostrava onde estavam frágeis, onde estavam iludidos, onde estavam ainda reativos. Porque enquanto você não entende o que te move, qualquer um poderá te manipular. E essa é uma verdade dura. Se você é facilmente irritável, previsível, explosivo, você será um fantoche emocional nas mãos dos outros. Ser bonzinho não te protege. Ser sincero não te justifica. Ser intenso não te salva. Só quem é autoconsciente se liberta do controle externo. Então, observe-se, não para se punir, mas para se reescrever. Dominar não é reprimir, é redirecionar.
Existe um mito perigoso sobre o estoicismo, o de que ele ensina a virar pedra, a congelar sentimentos, a se tornar indiferente. Mas isso é deturpação, não é domínio, é anestesia. O verdadeiro domínio emocional não é frieza, é direção. É quando a emoção surge, porque ela sempre surge, e ao invés de te arrastar, ela te informa. Ela não te comanda, ela te ensina. Ela se transforma em clareza, em decisão, em ação consciente. Marco Aurélio sabia disso. Todas as manhãs ele lembrava a si mesmo: hoje encontrarei pessoas egoístas, ingratas, arrogantes. Ele não fazia isso para se fechar, mas para se preparar, para encarar o mundo como ele é e não como gostaria que fosse. Essa preparação emocional é o que os estoicos chamavam de praemeditatio malorum, a antecipação dos desafios. Não para viver com medo, mas para viver com lucidez. Dominar as emoções é isso, não é apagar o fogo, é aprender a moldá-lo, usá-lo para aquecer e não queimar. Sentir profundamente e ainda assim escolher o próprio centro. Pense nisso, sinta o peso e a leveza dessa ideia. Nem toda batalha merece sua energia. À medida que você se fortalece internamente, algo começa a mudar silenciosamente. Você passa a escolher suas guerras, passa a entender que nem todo comentário precisa de resposta, que nem toda provocação precisa de reação, que nem toda tensão precisa de combate. Essa é a diferença entre viver no modo reativo e viver no modo consciente. Os estoicos nos ensinam a economizar energia emocional, a não desperdiçar nosso centro com o que não constrói, com o que só drena, com o que rouba mais do que ensina. Quando você aprende a dominar suas emoções, começa a perceber onde está colocando sua força vital. E muitas vezes ela está sendo desperdiçada em preocupações imaginárias, em discussões estéreis, em dores que não são suas. É nesse ponto que a vida muda, quando você escolhe construir em pedra e não em castelos de areia. A pedra é o que permanece, a areia é o que te engole. Essa escolha começa no invisível, começa quando você decide onde vale a pena investir sua atenção, seu silêncio, sua resposta. Respire e ouça o que o seu corpo está tentando te dizer. A clareza é a assinatura da evolução emocional. Com o tempo, você começa a notar algo sutil, mas transformador. Aquilo que antes te afetava já não causa tanto ruído. Aquilo que antes te tirava o chão, agora só te convida ao silêncio. A dor não some, mas ela se acomoda. Ela te ensina sem te paralisar. Esse é o sinal de que algo dentro de você se reorganizou. A paz, nesse novo lugar, não é ausência de conflito. É presença de clareza. É saber que o que você sente não te define, não te limita, não te escraviza. Quando você canaliza a emoção, ela vira força, vira a palavra certa, vira decisão firme, vira presença. E essa transformação não é arrogância, não é superioridade, é maturidade emocional. É quando o grito vira escuta, quando a raiva vira limite, quando a dor vira direção. É sutil, mas é real, e poucos chegam até aqui. Respire e perceba, você está mais perto do que imagina. A presença é a arte de quem já não se deixa arrastar. O estoicismo não é uma ideia antiga, é um treino diário, um retorno constante ao agora, à respiração, ao corpo, à escolha consciente. Porque enquanto a mente estiver no passado que fere ou no futuro que ameaça, as emoções vão comandar. Mas quando você se ancora no instante presente, algo se alinha, algo se pacifica. Os estoicos praticavam isso com ações simples: escrever o que sentiam, observar sem julgar, respirar antes de agir, esperar antes de responder. Essas pequenas práticas moldam uma alma forte. Uma alma que não se apaga, mas que sabe a hora de recuar. Que não se anula, mas que aprendeu o valor do silêncio. É aqui que o domínio emocional se torna visível.
Não nos grandes gestos, mas nas escolhas miúdas, no tom da voz, no olhar que não se perde, no corpo que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Presença não é passividade, é sabedoria em ação, e ela se cultiva, um instante por vez. Dominar é treino, não é destino. Ninguém nasce com controle emocional absoluto. Todos os dias, até os mais sábios, precisam reaprender a lidar com o próprio mundo interno. E é isso que torna essa jornada humana possível e profundamente digna. O domínio não é uma linha de chegada, é uma prática constante. É acordar e lembrar quem você quer ser, mesmo quando tudo conspira para te tirar do eixo. É por isso que essa jornada não pode ser solitária, porque no meio do caos diário precisamos de lembretes, precisamos de palavras que nos reconectem, precisamos de lugares onde a mente não dorme. Este canal é esse lugar. Se essa mensagem tocou algo em você, curta o vídeo. Comente abaixo. Qual dessas ideias mais te despertou? Qual frase você quer carregar consigo daqui para frente? E se você sentir que alguém precisa ouvir isso hoje, compartilhe, porque às vezes uma palavra certa no momento exato muda o rumo de uma vida. Aqui seguimos juntos, um passo por vez, um silêncio por vez, uma escolha por vez.